Vou agora fazer a introdução aos limites, começando por falar de limites laterais, existência de limite num ponto. Eu vou começar com o conceito de limite lateral. É importante, eu quero apenas transmitir neste vídeo o conceito de limites laterais, como se escreve e o que é um limite lateral. Este é um conceito fácil e intuitivo, mas é importante. Este conceito será aplicado depois no estudo da continuidade de uma função num ponto. Para garantir que uma função é contínua, iremos ter que garantir também que existe limite, não é? Nesse ponto. E portanto é fácil, é intuitivo, mas é importante. Se bem que eu no final deste vídeo vou falar de alguns casos particulares que não serão assim tão fáceis, mas não é no sentido de querer complicar, é apenas de falar de todos os pormenores, ok? Mas eu penso também que se estiverem com atenção na parte final do vídeo vão ver que também não terão problemas em perceber. Bom, vamos então começar pelo mais simples, pelo mais fácil, que é então a definição. Diz-se que existe limite de uma função num ponto se e só se os limites laterais existem e são iguais. Bom, o que é que isto quer dizer? Limites laterais, estamos aqui a falar de limites laterais. Vou então começar por escrever primeiro a definição em linguagem matemática. Limite de f de x. O limite de uma função f representa-se por limite de f de x, quando x tende para a é igual a k, portanto este limite existe e é igual a k, se e só se, é o que quer dizer aqui estas palavras, se e só se, representa-se por um equivalente. Os limites laterais, e vamos já ver o que é que isto representa em termos gráficos, ok? Para ser mais intuitivo. Se os limites laterais existem e são iguais. Portanto, se o limite f de x quando x tende para a mais, lá está, estamos aqui a falar de um limite lateral, for igual a k, e o limite f de x quando x tende para a menos também for igual a k. A estes limites laterais dizemos, por exemplo, que x tende para a pelo lado direito, e aqui estamos a dizer que x se aproxima de a pelo lado esquerdo. É importante começarmos a terem atenção o que é que representa o a mais e o a menos. Isto irá ser falado agora no seguimento das aulas de limites. Irei fazer muitos exercícios e chamar a atenção para muitos truques que existem com esta matéria dos limites laterais. É que a menos não tem nada a ver com o a ser positivo ou negativo. A mais também não. Ok? E isso, fiquem atentos que vamos ver ao pormenor no seguimento das aulas, ok? Vou então tentar explicar melhor o que é que representa este x tende para a mais e x tende para a menos em termos gráficos. Vou então analisar aqui duas situações gráficas que são muito simples. Eu fiz questão de colocar aqui duas muito simples para precisamente introduzir, mas depois também podem ter alguns perigos que eu irei já chamar a atenção para eles. Vamos então ver nestes dois gráficos, num deles existe limite, no outro não existe, e vamos ver então porquê, qual a razão disso acontecer. Reparem, neste gráfico aqui, eu coloquei então aqui uma função, uma reta neste caso, que marquei aqui um ponto de abscissa 3, que tem a imagem 5, tudo bem? E agora conseguimos ver aqui graficamente que o limite f de x quando x tende para 3 mais é igual ao limite f de x quando x tende para 3 menos, que é igual a 5. Bom, vamos ver então o que é isto. Vamos começar pelo limite à direita, o limite lateral à direita, ou seja, o limite de f de x quando x tende para 3 mais. Bom, isto quer dizer que o x se está a aproximar de 3 pelo lado positivo. O x é 3 mais um bocadinho. É 3,001, 3,00001, ok? O x está a aproximar-se de 3 pelo lado positivo. Então, pelo lado positivo, quer dizer que é um bocadinho superior ao 3, estamos deste lado. Estamos aqui neste x, ok? E este x terá aqui uma determinada imagem. E nós temos que imaginar que este x agora se aproxima de 3. Bom, então se aproxima de 3, vai caminhar para aqui, para perto do 3, não é? Porque ele está a aproximar-se de 3. E as imagens irão para onde? Reparem, as imagens do x, à medida que ele se aproxima de 3, a imagem ali da função, não é? Irá estar cada vez mais próxima do 5, não é? Ou seja, quando o x tende para 3... Vou colocar aqui uma setinha, quer dizer que o x está a aproximar de 3 por este lado, por isso é que é 3 mais. As imagens estão a aproximar-se de 5, ok? Também poderia dizer que era 5 mais, neste caso, porque se está a aproximar do lado de cima do 5, não é? Por valores superiores a 5. Bom, vamos agora ver a situação do 3 menos. Quando o x tende para 3 menos, quer dizer que o x também se aproxima de 3, mas pelo lado esquerdo, ou seja, por valores inferiores a 3. 2,9999, ok? Estamos aqui então deste lado,
onde o x se vai aproximar de 3. Então imaginamos aqui um x qualquer e agora aproximamos este x de 3 e vemos o que vai acontecer aos valores da função, às imagens. As imagens aproximam-se, aqui no eixo das imagens, não é? Vemos que as imagens se estão a aproximar então de 5. Bom, então por isso é que o limite de f de x, quando x tende para 3 menos, quando x tende para 3 por este lado, vai dar 5. Porque os valores das imagens se aproximam de 5. Neste caso seria 5 menos, porque aproximam de 5 por valores inferiores a 5. Okay? Reparem então que o 3 menos não tem nada a ver com o facto do 3 ser positivo ou negativo. É 3 menos um bocadinho. Okay? É um valor positivo, o 3 menos. Bom, neste caso, vamos analisar o que acontece aqui nestes limites, que já serão diferentes, não é? Temos então o limite f de x quando x tende para 3 mais. Então, o x irá aproximar-se de 3 por valores um bocadinho superiores ao 3 e vamos imaginar o que acontece aqui aos valores da função. Reparem que a função então aproxima-se de 7, não é? Se eu aproximar o x aqui de 3, verifico que as imagens estão a aproximar-se então de 7. Bom, por isso é que o limite de f de x quando x tende para 3 mais, para 3 pelo lado positivo, por 3 mais um bocadinho, por isso é que o limite dá 7, porque as imagens aproximam-se ali de 7, ok? Portanto, eu poderia colocar-me aqui em cima da função, se eu empurrar este x aqui para 3 por este lado, este ponto em cima da função iria aproximar-se aqui de 7 no eixo da função, ok? Já quando x tende para 3 menos, portanto, o x está a tender para 3 por este lado, eu vou imaginar então o x a aproximar-se aqui de 3 e verifico que as imagens se aproximam de 5, não é? Portanto, as imagens aproximam-se ali de 5. Por isso é que o limite de f de x, quando x tende para 3 menos, é igual a 5, ok? Neste caso também seria 5 menos, porque estão a aproximar-se de 5 por este lado, por valores inferiores ao 5, ok? Bom, isto foi apenas para dar então uma percepção melhor do que são os limites laterais e como ver graficamente, ok? Neste caso dizemos então que existe limite f de x quando x tende para 3, porque os limites laterais deram o mesmo, neste caso não existe. Bom, mas eu coloquei aqui dois exemplos em que um deles até pode ser perigoso, que é o caso deste aqui, porque podem ficar a pensar assim, bom, então aqui existe limite porque a função é contínua e ponto final. Bom, eu estou já a falar de continuidade, é uma matéria que virá ainda mais à frente, mas a continuidade é algo também intuitivo, não é? Esta função não é contínua porque tem aqui um salto, tem uma interrupção e esta é contínua. E o que eu quero é que não fiquem a pensar que existe limite por ela ser contínua. Nada disso. E por isso é que eu vou fazer agora um exemplo um pouquinho mais complicado para desfazer essas possíveis, vamos lá ver, teorias que nós podemos criar, não é? Vamos então ver aqui um caso um pouco mais complicado de limites, mas que também se perceberá bem. Então eu tenho aqui uma função que tem aqui pontos de descontinuidade, não é? E o que pergunta é o seguinte, indica os valores de c tal que o limite f de x quando x tende para c exista. Estão a perguntar assim, quais os valores de c de modo a que exista o limite de f de x quando x tende para c. Bom, eu vou começar aqui na minha função, o mais à esquerda possível aqui no eixo do x, vou ver aqui, olha, no menos 1, tenho já aqui o menos 1. Reparem que atrás do menos 1 não faz sequer sentido falar disto, porque a função não existe aqui atrás, não é? Então, reparem, este é já um caso particular do que eu falei antes. Eu disse que o limite de uma função num ponto existe se os limites laterais forem iguais, mas isso é quando a função existe dos dois lados do ponto, não é? Porque se a função não existir dos dois lados do ponto, como é aqui o caso, ela não existe do lado esquerdo do menos 1, então não é necessário garantir que os limites laterais sejam iguais, porque a função não existe deste lado. Basta existir só de um lado. Por exemplo, o limite de f de x. Quando x tende para menos 1 mais, existe e é igual a 1 meio. Eu vou já ver melhor aqui no gráfico. Reparem, se eu imaginar aqui um x deste lado, que tem esta imagem, e aproximar o x de menos 1, eu verifico que as imagens irão aproximar-se de 1 meio, aqui deste 1 meio, ok? E por isso é que o limite dá 1 meio, quando o x se aproxima ali de menos 1, ok? Eu agora vou apagar, para não ficar o gráfico muito complicado, mas é isto que está a acontecer, por isso é que dá 1 meio, ok?
E neste caso então existe limite, e reparem que o menos 1 nem sequer pertence ao domínio da função, mas não interessa, é isso que eu quero chamar a atenção, não tem a ver com isso, ok? Este ponto C pode até não pertencer ao domínio, como é aqui o caso, reparem que o domínio desta nossa função é de menos 1 aberto a 6 fechado, mas existe na mesma limite quando o x tende para menos 1, ok? Portanto, se este limite existe, eu até vou emendar aqui uma situação para ser ainda mais claro. Eu queria saber se este limite existe quando x tende para menos 1. Sim, este limite existe porque é igual ao limite de f de x quando x tende para menos 1 mais, que é igual a 1 meio. Como existe 1 meio, então o limite existe. E não vale a pena estudar, não vale a pena não faz sentido estudar para menos 1 menos, porque a função nem sequer existe desse lado, ok? Então se não existe desse lado, não temos que obrigar a que os dois sejam iguais, porque a função não existe do outro lado, ok? Basta que um exista. Bom, então vamos passar aqui, por exemplo, para todos os valores de x entre menos 1 e 2, nós vemos que existe limite. Reparem, vou dar só aqui o exemplo do menos 0,5. Quando o x vem por este lado ou quando vem por este, os valores da função irão aproximar-se deste valor aqui, que é um valor qualquer, que eu não sei qual é, mas é um valor qualquer, mas irão aproximar-se do mesmo valor. Portanto, quer dizer que quando a função é contínua, existe sempre limite em cada ponto, não é? E, portanto, nós aqui temos a certeza que para todos os valores de c que estão entre menos 1 e 2, existe limite. Quer dizer que este c podia ser qualquer número entre menos 1 e 2. Vamos ver se também podia ser o número 2, porque o número 2 é ali um ponto onde há descontinuidade, não é? Vamos ver então, o limite de f de x quando x tende para 2 existe? Bom, este limite só existe se os limites laterais, eu vou agora aqui fazer a outra cor, existe se o limite de f de x quando x tende para 2 mais for igual ao limite de f de x quando x tende para 2 menos. Será que são iguais? Vamos ver. Bom, reparem, quando aqui o x tende para 2 mais, eu vou imaginar aqui um x deste lado, vou imaginar os valores, as imagens vão aproximar-se aqui de 2, não é? Também, neste caso também é 2, vão se aproximar aqui deste valor 2. Ok, quando o x tende para 2, a função está aqui assim a aproximar-se daquele valor. Bom, então dá 2, este limite dá 2. E quando o x tende para 2 menos, ou seja, para 2 por este lado, a função, os valores das imagens, também se aproximam. Bom, agora não ficou muito claro que o gráfico está ali, mas vão se aproximar também ali de 2, ok? Eu vou apagar aqui, que isto já está aqui uma embrulhada. Vamos olhar só para a função, concentrar. Reparem que a função, quando vem dos dois lados, do 2 mais e do 2 menos, ela tende a aproximar-se ali do mesmo valor, ok? Do mesmo valor, que é o valor, então, 2 também, neste caso, ok? Ela vai se aproximar aqui de 2 e quando vem deste lado também, vai ter ao mesmo sítio, não é? Isto quer dizer, então, que o limite de f de x quando x tende para 2 menos também é 2. Logo, este limite existe e é igual a 2. E reparem que a função não é contínua neste ponto, ok? Não é contínua, mas não interessa. Existe limite para x igual a 2, ok? Bom, reparem aqui no limite de f de x quando x tende para 4. Será que este limite existe? Bom, este limite existe se os limites laterais, portanto, o limite de f de x quando x tende para 4 mais, for igual ao limite de f de x quando x tende para 4 menos. Será que é igual? Vamos ver. Vamos ver então agora ali no 4. Bom, então, quando o x se aproxima de 4 por este lado, portanto, que vai ter, estes valores vão ter aqui estas imagens. Se imaginamos o x a aproximar de 4, vemos que a função, bom, neste caso também é 4, os valores estão a calhar iguais, vai se aproximar ali também de 4, ok? Bom, então este limite dá 4. E quando x tende para 4 menos, reparem, temos aqui este x, se eu aproximar o x de 4, os valores da função irão aproximar-se deste valor aqui, que é o 1, ok? Os valores da função irão aproximar-se de 1. Vou apagar novamente para
se perceber melhor, senão fica aqui uma embrulhada. E, portanto, o limite de quando x tende para 4 menos, quando x tende para 4 menos, o limite já dá 1, ok? Porque a função aproxima-se de 1. Bom, então não são iguais, os limites laterais não são iguais. Isto quer dizer que não existe limite, ok? Não existe limite de f de x quando x tende para 4, porque aqui dá então 1, ok? Então aqui dizemos não existe. Não existe este limite, ok? Porque os limites laterais deram diferente. Bom, já agora falta ver ali no 6, portanto, o limite de f de x quando x tende para 6, e neste caso, reparem, é algo parecido com o que se passou aqui no menos 1. A função não existe deste lado, então basta que exista este limite quando x tende para 6 menos. Bom, e neste caso vemos que a função se vai aproximar de 2,5, então aqui existe limite. Então, respondendo a esta pergunta, indica os valores de c tal que o limite f de x quando x tende para c exista. Bom, resposta. C pertence a qualquer valor entre menos 1 fechado, porque nós vimos que quando c é menos 1 também existe limite, apesar de não pertencer ao domínio, ok? Até 6 fechado também, exceto no 4. Só não existe no 4. Okay? Esta seria a resposta a esta pergunta. Indica os valores de c, tal que o limite f de x quando x tende para c exista. Existe limite sempre que o c for um destes valores, de menos 1 a 6, exceto no 4. Okay? Bom, ficamos então por aqui com este conceito de limite lateral. Este vídeo era apenas para transmitir então esta ideia de como ver graficamente um limite lateral. Isto de ver os limites laterais, portanto 6 mais e 6 menos, irá ser abordado também nas próximas aulas, ok? Bom, então até uma próxima!